Oi, tudo bem? Tô aqui para mais um vídeo no canal, um vídeo extra. Provavelmente esse vídeo está saindo antes dos vídeos normais, das 10 e das 4 horas da tarde. Mas provavelmente, não sei ainda, vou decidir. Eu tô gravando esse vídeo antes dos vídeos normais do dia. Mas vamos lá, nesse vídeo eu vou falar sobre Jacob Blake. Numa primeira parte do vídeo eu vou falar sobre o que aconteceu na NBA. Na segunda parte, eu vou falar sobre os outros campeonatos que foram paralisados pelo mesmo motivo, Jacob Blake. E numa terceira parte, eu vou iniciar falando de George, de uma sequência dos atos racistas que ocorreram nos Estados Unidos. No caso dos dois atos, né, que são George Floyd, os protestos e o que está acontecendo agora com o Jacob Blake. Então, bora pro vídeo. Bom, como eu disse, primeiramente eu vou falar sobre a NBA. Se eu olhar para cá, é porque eu tô lendo as anotações que eu fiz sobre o que aconteceu, né? Então, vamos lá. O primeiro jogo de ontem ia ocorrer às 5 horas do horário de Brasília, entre Orlando Magic e Milwaukee Bucks. O Milwaukee ia fechar a série se ganhasse o jogo, a série ia acabar 4-1. E o Orlando estava no aquecimento, os jogadores estavam lá. Alguns jogadores do Bucks sobem, né? Porque na NBA não é que nem no futebol que os jogadores sobem todo mundo pro aquecimento, todo mundo fica lá. Vai por partes, alguns jogadores sobem sozinhos, eles vão. Alguns jogadores estão aquecendo, outros não, e assim vai. É meio que um revezamento pro aquecimento. E. Bom, aí alguns jogadores sobem e voltam pro vestiário depois de aquecer. Quando chega no vestiário, tá uma discussão ocorrendo no vestiário do Bucks. E sobre se a equipe deve ou não entrar em campo. Sem consultar dono de clube, sem consultar ninguém, sem avisar ninguém, os jogadores decidem que não vão para a quadra. E aí eles ficam no vestiário e por ali. Agora, na visão do telespectador e dos jornalistas que estavam por ali, foi basicamente: alguns jogadores do Bucks sobem, se aquecem, jogadores do Magic aquecem. Os jogadores do Bucks descem e ninguém mais aparece. E o Bucks continua aquecendo. Passa o tempo, os Bucks vai aquecendo, ninguém chega e o relógio que conta o tempo que falta pro jogo zera. Ninguém do Bucks aparece e os jogadores do Magic são informados de algo. Ninguém sabe o que é. Os jogadores do Magic vão pro vestiário e pouco tempo depois, os árbitros que também haviam ido pros vestiários voltam e começam a guardar as coisas. Logo depois, a imprensa do Bucks divulga que a equipe não entra em campo como forma de protesto aos tiros que Jacob Blake a, levou do policial alguns dias antes. Com isso, desencadeou uma série de reações na NBA. Todos os outros jogos de ontem e hoje não ocorreram. Os jogos de ontem foram adiados e hoje houve uma reunião. Houveram duas reuniões, na verdade, ao mesmo tempo. Uma com os jogadores e outra com os donos de clube. Nessas reuniões foi decidido que a temporada vai continuar, mas não hoje. Hoje iriam ter jogos, mas não vão ocorrer, porque não há clima para isso. Segundo a imprensa americana, alguns jogadores do Clippers e dos Lakers colocaram na mesa a proposta de boicotar a temporada, acabar a NBA. Mas o que aconteceu para eles não fazerem isso foi: se não tiver acontecendo na NBA, não temos lugar de fala. Porque eles têm um poder gigantesco por serem o maior campeonato dos Estados Unidos acontecendo e um dos maiores do mundo. E eles já são muito importantes quando a NFL está ocorrendo. Então, sem a NFL sendo sozinho o maior destaque, eles têm um lugar de fala muito grande.
se eles não estão jogando, eles perdem esse lugar de fala. Foi a decisão que os jogadores tomaram, então o campeonato vai continuar, mas não haverá jogos. No caso, para vocês, né, nos 2 dias anteriores, provavelmente no dia que esse vídeo estiver saindo já vai estar havendo jogos da NBA. Já vou para a segunda parte do vídeo, não vai ter nenhuma introdução nem nada. Que é só basicamente detalhar, não detalhar, mas contar o que aconteceu. Depois disso, no mesmo dia, anteontem, né, ia ocorrer jogos de beisebol, futebol e tênis, ATP de Cincinnati. O futebol não é futebol americano, é soccer, MLS, provavelmente, não tenho certeza. O beisebol e o futebol, as federações decidiram que não ia ter jogo, não ia ter disputa. E no tênis, ia ter a final. E a Naomi Osaka, tenista, uma das poucas tenistas negras, ia jogar uma final do ATP e desistiu de jogar. Ela disse que não ia entrar em campo porque ela tinha que mostrar o lado dela nessa história sobre o Jacob Blake. E aí, pouco tempo depois, a federação também disse que não ia ter final, ela não ia perder o jogo, só não ia acontecer. E é isso que eu tenho que falar sobre esportes. Bom, agora antes de eu começar a terceira parte do vídeo, só um comentário: a decisão do Bucks foi por impulso. Os jogadores decidiram de última hora, não consultaram ninguém, como eu comentei. E isso foi até colocado em pauta na reunião dos jogadores. Mas um grupo depois veio e defendeu, não, meio que dizendo, não, vocês não precisam se desculpar por nada, vocês estão certos. Um detalhe, Milwaukee é uma cidade muito perto de Kenosha, que é a cidade onde ocorreu, e Milwaukee é a capital do estado de Wisconsin. Mas agora falando sobre a ordem cronológica dos fatos que ocorreram desde a morte de George Floyd até os protestos de hoje. Bom, o que aconteceu? Em maio, George Floyd, um homem negro, foi morto por um policial branco. O nome do policial é Derek Chauvin. E o policial. Só que não foi uma morte qualquer. O George, ele foi asfixiado com o joelho do policial durante 9 minutos. E durante os 9 minutos o George clamava por ajuda e perguntando por que o policial estava fazendo aquilo. Bom, depois disso começou uma série de protestos pedindo a punição, a condenação do policial e contra atos racistas. E recentemente esses protestos começaram no último mês, nos últimos 30 dias, né, no caso, meio que a onda de protestos, entre aspas, parou. E aí, logo após acabar, menos de 30 dias depois, né, o policial, vou contar na ordem que aconteceu. O Jacob Blake, ele estava separando uma briga entre duas mulheres na rua. 2 policiais foram chamados para atender uma ocorrência de violência doméstica. E aí, ao que tudo indica, no vídeo primeiro vídeo revelado, dá pra ver o Blake indo até seu carro, sendo seguido pelos 2 policiais. O Jacob, ele abre a porta do carro e ele vai entrar. No que ele vai entrar, um dos policiais segura ele e dispara várias vezes. No vídeo dá pra se ouvir 7 disparos. Ao que tudo indica, foi isso mesmo. Segundo o advogado do Jacob, o Jacob está em estado estável, mas só deve voltar a andar com um milagre. Ele está paraplégico, ele não sente nada da cintura para baixo. O Jacob ele foi baleado na frente dos seus 3 filhos. Um de 3, um de 5 e outro de 8 anos.
e da sua namorada. O tiro só não queima-roupa. Bom, é um caso muito delicado. O Jacob, agora surgiram novas imagens e ao que parece o Jacob, antes dele estar indo para o carro, parece que os policiais usaram um taser nele, então deram um choque nele, parece que agrediram ele também. E ainda não, o que eu vou dizer agora não é certeza, são notícias que eu ouvi. Jacob, ele era procurado pela polícia por violência doméstica. Mas assim, não sabemos se é verdade, não sei se é verdade ou não. Então, mas mesmo que fosse, não justificaria a atitude do policial. Após os disparos e toda a repercussão, novos protestos começaram na cidade de Kenosha, protestos violentos. Se eu não me engano, na cidade de Kenosha ainda, houve um homem que matou dois manifestantes, então sobre esse caso eu ainda não sei muito. Pode ser que eu comente no vídeo, não sei. Mas os protestos que cessaram nesse último mês voltaram justamente durante a conferência republicana, que hoje deve anunciar que Trump irá se candidatar à reeleição nas eleições de novembro. Não vou entrar em méritos políticos sobre Trump ou não. Vou deixar claro, eu não sou a favor dele, mas releve, não tem nada. Trump nem vem ao caso, mas uma coisa que deixa muito claro esquecendo o Trump agora, tá falando, voltando a falar sobre o Jacob. Deixa muito claro que os negros dos Estados Unidos têm uma força muito grande. Quando um caso de morte de negro repercute lá, ganha extrema força. Mas lá os casos repercutem. Aqui no Brasil é muito raro ver um caso de um negro morto por um branco repercutir. Meio que aqui no Brasil a gente se acostumou a isso. Não que nos Estados Unidos que eles estão acostumados com isso, mas os negros têm de se defender. Aqui meio que tipo a gente leva como se fosse algo normal. Todo mundo se investiga a morte da Marielle por ela ser senadora e uma mulher, mas pouca gente lembra que ela era negra. Então é algo que tem que se levar em consideração. É uma morte que repercutiu não por ela ser negra, e nem o motivo do assassinato não é por ela ser negra, mas ela era uma negra. Então muita gente se sentiu, como que eu posso dizer, ameaçado pela morte da Marielle por ela ser uma negra. Homens negros, e aí não entrando no mérito, mas ela morreu por motivo X. Mas os negros se sentiram mal com aquilo. Mas o Brasil não tem tanta repercussão. É uma morte de um negro, ou de uma negra, né? Como tem no exterior. Não vou entrar sobre mérito porque isso ocorre ou não, mas só um comentário, né? E, bom, se surgir novas notícias sobre o caso do Jacob Blake, eu trago aqui para vocês dentro de algum vídeo. E assim que sair notícias sobre a NBA, eu também trago num próximo vídeo. E bom, é isso. Valeu, falou e fui.